Bora de mais um Maquiando Cliente? E dessa vez eu vou te ensinar a fazer essa sombra maravilhosa. A cliente não sabia qual inspiração fazer de maquiagem, ela deixou por minha conta. Então eu sentei com ela, conversei com ela antes do atendimento. Ela me explicou um pouquinho sobre a cor dos acessórios, a cor do vestido. E daí juntas nós fomos vendo algumas inspirações para eu conseguir entender o gosto dela, entender o que ela estava imaginando. Então nós encontramos essa inspiração no Pinterest, que eu mostrei no videozinho que passou, e eu vou contar tudo pra vocês como eu repliquei isso nela. Para facilitar a visualização de vocês durante o vídeo, dos produtos que eu tô utilizando, das cores que eu tô utilizando, eu fiz o seguinte, eu coloquei as paletas na mão e fui segurando elas bem rente ao rosto da cliente. Então, conforme for, às vezes eu vou descer um pouquinho o vídeo para vocês entenderem qual produto eu tô pegando, utilizando, para poder mostrar para vocês qual realmente é a cor que eu tô utilizando naquele momento durante a técnica. E para poder começar o esfumado, eu utilizei primeiramente o pó compacto numa tonalidade bem clarinha de rosa. Esfumei ele por toda a pálpebra para já dar início a esse fundo do esfumado. E logo em seguida já comecei a vir com algumas tonalidades de rosa. Vim com uma tonalidade do rosa bem clarinha dessa paleta de blush. E depois eu vim com um rosa um pouco mais intenso da própria paleta e fui esfumando, por toda a pálpebra para trazer o efeito de pálpebra luz, que é essa impressão que a inspiração me trouxe de técnica utilizada para poder fazer a maquiagem. E eu esqueci de contar para vocês qual que é a cor da roupa da cliente. E é um tom de rosa mais envelhecido, praticamente quase nada de acessórios. Então a ideia é realmente trazer uma combinação muito bonita e que se sobressai ali no rosa envelhecido, mas também sem chamar tanta atenção. Afinal, o rosa envelhecido é uma cor mais delicada, é uma cor mais apagada. E se a gente fizer um contraste muito grande, a maquiagem vai se sobressair ao look total. Agora a gente vai começar a escurecer um pouco essa tonalidade de sombra e eu tô vindo com uma tonalidade de um roxo que não é tão intenso assim e ele também esfuma muito fácil. E é isso que vai me possibilitar criar o fundo mais arroxeado desse esfumado. Eu venho com um pincel menor, fazendo o movimento circular e de zigue-zague por todo o côncavo da cliente, trazendo o esfumado para poder já ganhar o formato. Porém, por que eu utilizei só agora o roxo e não anteriormente? Porque se eu viesse direto com essa tonalidade, poderia ficar manchado. Então eu venho construindo camadas desde a cor mais clara até a cor mais escura, para assim não ter nenhum tipo de marcação nesse esfumado. Vou depositando o produto e vou esfumando muito. É isso que garante que não tenha marcações o esfumado. Levando em conta o formato do olho da própria cliente e também da maquiagem da inspiração, eu vou levando esse tom de roxo mais escurinho até o começo, o início dos olhos e vou deixando apenas o meio da pálpebra sem pigmentação dessa tonalidade de roxo. Vou acelerar um pouquinho para não ficar muito cansativo, mas eu fiz a mesma coisa do outro lado. Agora a gente vai pegar um tom de rosa bem choque mesmo e vou aplicar apenas ali na transição entre a parte em que eu não apliquei a sombra e a parte em que tá o roxo. É como se eu estivesse começando de fora pra dentro esse esfumado. E vai te assustar talvez colocar o rosa, mas se você voltar lá na inspiração e olhar com bastante atenção, você vai ver que entre a transição daquela sombra brilhante, que tá bem intensa, tem um pouco de rosa ali e é isso que eu queria trazer para esse esfumado. Além disso, também com o próprio rosa eu consigo diminuir a intensidade do roxo. Com o iluminador líquido, eu depositei um pouquinho ali nessa plaquinha e eu fui depositando aos pouquinhos, como se fosse uma sombra,
em toda a pálpebra ali, em toda a região em que eu não havia colocado as outras sombras. Passei um pouquinho do rosa porque olhando pessoalmente, aqui pelo vídeo não dá pra ver, mas pessoalmente ele cria um contraste bem bonito. E eu vou pedindo sempre para a cliente ir abrindo os olhos para eu conseguir ver se quando ela abre os olhos essa sombra vai aparecer ou não. Esse é um erro comum que acontece com muitas pessoas, que é passar a sombra por toda a pálpebra, mas daí quando a pessoa abre os olhos essa sombra não aparece. Então a ideia é sempre essa: passa a sombra, abre os olhos e se não estiver aparecendo quer dizer que você pode chegar um pouquinho mais para cima com essa sombra. E eu vou construindo camadas, aumentando a intensidade desse brilho para realmente ficar tão brilhante quanto na inspiração. Agora com um pincel bem pequeno, eu vou vir trabalhando bem o cantinho dos olhos da cliente, utilizando uma tonalidade de rosa bem clarinha, para depois ir intensificando aos pouquinhos e chegar na cor desejada ali da inspiração. E olha como o esfumado já tá ganhando forma, ela deu uma virada, então deu pra entender como ele tá ficando. E voltei agora com o primeiro pincel que eu utilizei, que tava ali com um pouco de rosa ainda, poder tirar ali da borda do esfumado qualquer marcação que tenha ficado e ficar bem mesclado com a cor do fundo do esfumado também. Agora eu tenho uma paletinha de blushes que ela tem um pouco de brilho e eu peguei um pouco do rosa para poder aplicar exatamente onde eu havia aplicado a princípio aquele primeiro tom de rosa sem brilho, e tô voltando agora com o tom de brilho para criar essa transição bonita com o brilho que eu apliquei dourado. Com um pincel pequeno, limpo, de esfumar também, fui fazendo movimentos circulares bem no final da sombra para tirar as marcações que eu achei que estavam ali um pouco. Eu achei que ficou um pouco marcado com o primeiro pincel, então eu resolvi voltar com esse para não ter marcações. Agora eu tô aplicando uma sombra líquida preta bem rente aos cílios para poder dar o acabamento nos cílios antes de vir com os cílios postiço. E para trazer ainda mais brilho para o cantinho interno, para realmente ressaltar em contraste com essa tonalidade dourada que tá bem forte ali pessoalmente, eu venho com essa paletinha de iluminador para poder trazer bastante brilho. Com o auxílio da sombra roxa, só que agora um pouquinho mais escuro, eu venho esfumando ali, criando a transição entre o delineado esfumado que eu fiz rente aos cílios e a sombra roxa do próprio esfumado.
E eu sempre vou voltando, acredito que é um costume ou uma mania minha mesmo, de ficar, eu faço um olho, aí eu vou, finalizo, faço outro, só que se eu vejo que ainda tá precisando de um pouquinho mais de produto, enquanto eu tô fazendo outro olho, eu tô olhando o outro, vejo, sei lá, um cílios desajustado, um brilho fora do lugar, aí eu sempre vou voltando entre eles. Antes de aplicar os cílios postiço, eu passo o rímel, sempre utilizo a prova d'água para atendimento, porque isso garante, né, que se a cliente chorar, lacrimejar, suar, molhar, enfim, não vai ficar preto o olho dela. Experimentei também, antes de aplicar os cílios, eu sempre experimento alguns tipos de cílios. Eu cortei essa parte para poder também não ficar muito longo o vídeo. E optamos pelos cílios de cantinho, até pelo conforto da cliente, mas não só isso, pela técnica utilizada e também pelo formato do olho dela. Como o formato dela tem o olho, a parte da cauda do olho, né, a parte do cantinho externo, um pouco mais para baixo, o fato de eu utilizar esse tipo de cílios nela e utilizar essa técnica que eu tô fazendo agora, de ficar segurando os cílios mais para cima, garante que o olhar dela fique mais levantado. Utilizo um disco de algodão embebido com um pouco de blindagem para poder limpar abaixo dos olhos. E é isso, os olhos já estão prontos e esse foi o resultado.